Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hakuna Matata Cast, um podcast em que nós trazemos vários assuntos que podem contribuir com a sua vida, sempre com uma pitada de humor. Eu sou Paula Lombardi. Eu sou o Vitor Modolo. E eu sou o Ramon Vaz. E hoje nós estamos aqui com a Luísa Miller, uma convidada super especial, que tem uma história de vida incrível, que fez uma transição de carreira surpreendente e que hoje trabalha com terapias manuais, destravando não só o corpo, mas também a mente das pessoas. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo hoje. E, como tradição, eu gostaria de pedir para você contar um pouco da sua história, de como você chegou onde você está hoje. Perfeito. Primeiramente, grata também pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história e, quem sabe, incentivar pessoas aí a seguirem seus sonhos e sua intuição, que faz parte também do meu movimento de transição de carreira. Iniciando o meu trabalho como terapeuta integrativa, eu fiz uma transição de carreira, onde a minha primeira formação, a formação de base, é de administração de empresas. Aí eu tenho pós-graduação em gestão de operações e logística, e eu atuei nessa área da engenharia de processos durante alguns anos. Trabalhei na Volvo do Brasil, aqui no Grupo Miller, em Timbó também, que é a atividade profissional dentro de uma empresa que eu recentemente trabalhei até fazer a transição de carreira. E não era nenhum problema, assim, eu atuar nessa área, era a minha formação de base, eu realmente gostava do que eu fazia, não tinha, assim, nenhum sentido, assim, de desconforto profissional em relação ao que eu exercia. Mas sempre tinha, assim, um chamado em relação às terapias integrativas, por eu adotar elas na minha vida como um todo, assim. Eu sempre busquei todas essas práticas terapêuticas integrativas e naturais para mim e para minha família. A minha filha hoje, ela está com 11 anos e ela só precisou tomar um antibiótico na vida dela uma única vez, e eu falo isso, assim, com amor no coração, porque realmente um trabalho que eu acredito e que eu sei que funciona são os trabalhos com as terapias integrativas e naturais, assim. Então, sempre foi uma prática da minha vida e colocar isso à disposição da minha família, assim. Então, de certa forma, eu sempre estudei, mas eu não atuava profissionalmente. Então, essa ocasião que a minha filha precisou de um tratamento médico um pouco mais intensivo foi quando ela teve uma infecção numa glândula salivar e aí efetivamente precisou realmente entrar com o medicamento. Então, já esclarecendo assim, não sou contra os medicamentos. Por vezes, eles são necessários, mas não à primeira instância como é feito, né, hoje em dia de uma forma assim desregrada, né? As pessoas tomam medicamento de várias formas sem ter uma consciência do que ele pode prejudicar no nosso corpo em várias esferas, assim, energeticamente, fisiologicamente, enfim. E nessa ocasião que ela precisou do medicamento, então, assim, aceitar a ideia de que realmente, por vezes, é necessário, mas em todas as outras possibilidades de tratamentos terapêuticos integrativos e naturais foi o meu caminho com ela desde que ela nasceu, assim, a homeopatia, a fitoterapia, os florais, sempre foram essa prática, assim, que eu busquei para ela e para nossa família. E chegou um momento, assim, da minha vida profissional que eu tive, assim, uma intenção de estudar algo que tivesse a ver comigo, assim. Então, estava lá eu trabalhando na metalúrgica, engenharia de processo, e aí me veio despertar, assim, vou estudar algo que tem a ver comigo. E aí eu comecei a procurar, assim, o que tem a ver comigo, né? O que me chama? Me chama atenção esses assuntos, né? Eu sempre busquei e estudei eles. E aí eu comecei a buscar na internet algo que me chamasse atenção nesse sentido, e o primeiro curso que me chamou mais atenção foi o de naturologia. E aí quando eu fui olhar a grade, assim, fitoterapia, florais de Bach, a trofoterapia, que é a cura pelos alimentos, cromoterapia, auriculoterapia, e aí, né, todas essas terapias que envolvem o ser humano de uma forma integrativa e natural, aí pronto, né? Então está aí a resposta, eu vou começar a estudar isso. E aí eu tive o primeiro módulo, o segundo módulo, que era florais de Bach. Eu abri o meu consultório na parte de cima da minha casa, porque ali eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Mas inicialmente, assim como a grande maioria de nós, né, temos boletos para pagar. Então eu decidi manter as duas profissões. Continuei estudando, evoluindo profissionalmente. Durante o dia trabalhava até às 17 horas na metalúrgica. À noite, chegava às 17h30 em casa, rapidamente tomava um banho e me organizava para iniciar os atendimentos, e assim eu seguia uma jornada até 11 horas da noite. Obviamente, né, teve uma evolução nesse sentido, né, da minha busca profissional e também dos pacientes que
quisessem fazer esse tratamento comigo. Então, no início, assim, uma trajetória mais leve, digamos, mas a partir do momento que você se coloca à disposição em servir e faz um trabalho com amor, com dedicação, o boca a boca ele acontece e traz os pacientes que precisam do seu atendimento. Assim. Então, chegou um momento que eu realmente chegava em casa às 17h30 e seguia a minha jornada profissional até 11 horas da noite e às vezes abria a minha agenda no final de semana também. Depois da naturologia, eu entrei com o estudo da acupuntura, a massoterapia, aí evoluí para a massoterapia clínica, um olhar mais para dores físicas, né, um tratamento um pouco mais intensivo nesse sentido, a quiropraxia, e assim galgando, né, vários lugares profissionais e especializações dentro dessas áreas terapêuticas e todas elas conversam. Quando nós falamos de disfunções físicas, observamos também que uma boa parte delas tem disfunções oriundas de uma emoção. Nem todas, até tem pessoas que dizem assim, todas as doenças têm um fator emocional. Nem todas, porque tem questões ergonômicas de trabalho, então questões de ambiente, né? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro com ar-condicionado na nuca vai ter inevitavelmente alguma dor cervical que vai precisar de um tratamento. Então, não é oriunda de uma emoção, né? Tem outros fatores, então eu procuro distinguir isso de uma certa forma com um olhar mais criterioso, assim, não dá para dizer que todas elas são, mas uma boa parte sim, uma boa parte tem uma disfunção emocional. O emocional ele pode agravar uma doença que teve digamos assim, uma origem ergonômica. O emocional pode afetar no agravamento disso? Com toda certeza. E a partir disso, sim, eu dizer que a pessoa teve uma situação ergonômica de trabalho que originou, vamos dizer, uma epicondilite, que é uma inflamação dos epicôndilos, que são esses ossinhos que nós temos aqui na região do cotovelo, né? A pessoa, ela desenvolveu a doença decorrente de excesso de digitação, por exemplo, que é uma patologia comum em prática clínica. A partir disso, se a pessoa não procura um tratamento e permanece com aquela disfunção, é sujeito sim que as emoções dela fiquem abaladas decorrentes da doença, porque obviamente ela não terá mais o mesmo desempenho profissional, nenhuma pessoa com dor fica feliz, fica tranquila, acorda sorridente, as pessoas ficam mal-humoradas com dor e inevitavelmente as emoções serão abaladas sim. Então nesse sentido, com certeza, as doenças envolvem as emoções, mesmo que a origem não seja uma emoção, com certeza. E a partir desse meu desenvolvimento profissional, fui convidada pela mesma escola que eu fiz a boa parte da minha formação a ministrar cursos. Então, eu comecei a atuar em 3 profissões. Né? Se já não bastasse 2 pagando os boletos, aí vamos lá trabalhar mais um pouquinho. Finais de semana, nos módulos de imersão, eu comecei a ministrar alguns cursos, iniciando com auriculoterapia, aí depois a massagem relaxante bioenergética, a anatomia sutil, o reiki nível 1, nível 2, 3, o mestrado, evoluindo sempre nesse sentido de conseguir administrar a minha vida profissional e também compartilhar o conhecimento adquirido. E eu fico assim extremamente grata com esse desenvolvimento, porque lecionar e compartilhar o conhecimento assim, é algo que hoje enche meu coração de alegria, assim, ver novos profissionais entrando nessas áreas e principalmente sentindo o quanto tem abertura, o quanto as pessoas precisam desses cuidados e tem espaço para todos, com toda certeza, cada vez mais eu percebo isso. E é isso, basicamente, a transição, né? Deixa eu te perguntar, teve algum momento, assim, que você pode chamar de virada de chave, a gota d'água, assim, que você falou, não é isso aqui que eu quero outra coisa. E daí você foi procurar? Eu fiquei 4 anos nas 2 atividades, indo para a 3ª atividade como professora. Na verdade, eu recebi um convite muito especial do diretor da escola, quando ele me fez o convite para assumir, além das aulas e de alguns módulos, a prática clínica do trabalho que ele realiza, que é o atendimento aos pacientes lá em Blumenau, e ele precisou tirar licença paternidade. Ele confiou esse lugar a mim e me pediu se eu poderia assumir esse período de licença paternidade, atendendo os pacientes dele. E esse convite ele trouxe para mim, digamos, um pontapé, né? Já deu 3 profissões com família, com filhos, com tudo envolvido, assim, aceitar a proposta e iniciar realmente a minha transição de carreira. Levei um tempinho ainda para me organizar, porque há muita insegurança
Né? Hoje, uma pessoa que trabalha com CLT acredita que há alguma segurança. Mas, na grande verdade, hoje eu percebo o quanto é completamente inseguro, porque depende de uma outra pessoa o seu trabalho, não de você. E ser hoje empresária e movimentar a minha vida da forma com que eu administro o meu tempo, eu administro a minha agenda, e eu consigo perceber que isso sim é segurança. É diferente o conceito. Então, aceitar essa proposta dele foi o que me moveu a efetivamente fazer a transição de carreira. E algo que me chamou um tanto de atenção, e eu compartilho isso com os alunos também, que eu abri a minha agenda somente à noite para os atendimentos, porque eu só tinha aquele período para realizar os atendimentos, porque durante o dia eu estava ocupada com a empresa, com a metalúrgica. E tão interessante que eu não tinha procura para esses horários durante o dia. Não tinha pessoas que me procuravam para atendimento às 9 da manhã, às 10 da manhã. A partir do momento que eu fiz a minha transição de carreira, começou a entrar um monte de pacientes para esses horários. Então, hoje, assim, misteriosamente, como eu também usufruo aí desses conceitos energéticos, vibracionais, e gosto desses temas também, eu percebo que o universo conduziu isso. Ah, tá, você não está disponível, então os pacientes não vão te procurar. A partir do momento que eu me coloquei à disposição, os pacientes começaram a me procurar. Então, hoje eu realizo atendimento 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, e tem procura para todos os horários. Então, basicamente, eu não estava disponível. A partir do momento que me tornei disponível, então os pacientes estão aqui à sua procura também. E como foi o seu período de adaptação, de sair da CLT para começar a empreender? Como foi, assim, o trabalho mental que você fez? Primeiramente, eu tive alguns trabalhos de desenvolvimento pessoal, no sentido de treinamentos. Assim, eu participei de alguns treinamentos de alto impacto emocional com a Invictus Treinamentos. E esse movimento foi muito importante para essa transição acontecer, para me sentir mais segura, tirar alguns bloqueios, crenças limitantes, principalmente envolvendo assim essa insegurança que é comum de uma pessoa que tem esse registro com uma empresa e quer fazer uma transição de carreira. Existem muitas crenças limitantes assim que vêm normalmente, naturalmente da família, principalmente, né? Como assim você vai deixar de ser analista de S&OP, respondendo para um diretor comercial e industrial para se tornar terapeuta? Parece até um desdenho falando assim, Terapeuta. Terapeuta. Né? Imensamente mais feliz, terapeuta. Porém, sim, as crenças limitantes foram fortíssimas. E eu precisei fazer esses trabalhos. E como desenvolvimento pessoal, humano, foram extremamente importantes. Viraram essas e outras tantas chaves importantes na minha vida. Eu fiz alguns com eles e fiz também uma imersão com o Felipe Schur em São Paulo, que é Liberte Sua Voz. Ele faz o Fluxo, que é um treinamento para as pessoas que têm dificuldade em colocar sua voz no mundo. Quantas crianças já ouviram, né, as nossas crianças aqui, interiores, e ainda uma boa parte das que estão vivendo, que fazem um movimento com os pais, assim, de pai, cala a boca, criança que não fala, vai pro quarto. Engole choro. Engole choro, essa é ótima, péssima. Ou melhor, péssima. Então, de não conseguir colocar a sua voz no mundo e não conseguir se expressar com tranquilidade. Quando eu recebi o convite para ser professora, era algo que, diante de um público, diante de pessoas, conseguir falar, conduzir um final de semana de imersão das 8 às 18, sábado e domingo, eu conduzindo 30 alunos com a fala. Prender a atenção. Sinistro. Então eu fiz mais esse desenvolvimento assim também nesse sentido de liberte a sua voz. E com isso veio outras destravas em relação aos meus atendimentos, que é estar diante de uma pessoa e conseguir captar informações importantes que fazem sentido para esse trabalho terapêutico. E aí também me auxiliou a fazer o todo, fazer esse movimento completo. Então, esses treinamentos foram os que me desenvolveram, foram essas as preparações que eu digo que foram essenciais, além de, é claro, né, um tanto de reuniões em família, um tanto de conversas abertas com o esposo, para direcionar como que tudo isso vai funcionar, os ICs, né, mas e se, e se joga na ribanceira, vai que dá tudo certo. Constrói o carro no caminho. Isso aí. Preparado, sempre pronto, nunca. Isso aí. Se joga e vai com tudo. Se joga e vai com tudo. E de todas as terapias que você trabalha, que você atua hoje, qual que é a sua preferida?
Pois então, eu tenho hoje uma procura grande de pessoas com dores físicas que vêm para a quiropraxia, a massoterapia clínica, liberação miofascial, ventosa terapia, acupuntura, que envolve essas ites, né? Então, epicondilite, bursite, tendinite, a lombalgia, a ciatalgia, né? Então, todas essas dores fisiológicas, assim, são as que eu tenho uma procura grande e a minha satisfação está nelas também no sentido de conseguir promover mais qualidade de vida e alívio dessas dores. Então essa é uma assim que essas práticas terapêuticas são tão efetivas e perceber que a pessoa consegue se livrar de medicamentos, né? Uma vida tomando anti-inflamatórios e faz um tratamento. Claro que o tratamento não depende só do terapeuta, isso é muito importante dizer, porque as pessoas querem milagre, né? Sim. Não, eu tenho essa dor há 10 anos, mas eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você vai resolver meu problema. Então você vai fazer essa sessão e minha vida está resolvida. Não é bem assim, né? Tem todo um trabalho para ser, tem um trabalho para ser desenvolvido. É claro que nós conseguimos resposta terapêutica a ponto da pessoa que está com um nível de dor 10, em uma sessão, zerar a dor. No entanto, o comportamento dela reflete no mesmo movimento que gera a mesma patologia. Então, corrigir, não é só a questão do terapeuta conseguir corrigir o que o paciente precisa. O paciente tem a sua parcela e é a mais importante, que é de manter a disciplina em relação aos cuidados ergonômicos, alimentares, nutricionais. As pessoas hoje não bebem água, você pede para a pessoa numa anamnese. A anamnese é colher pistas, né? Isso que nós fazemos na primeira avaliação com o paciente. Quanto você bebe de água? Uns 2 copos. Assim, e café, uns 2 garrafas. Tem água. Tentando ali, tá. Então. Tem água no café, né? A maioria, né? Do café. Aí a pessoa relata várias situações tendinomusculares. Músculo precisa de hidratação, é como uma esponja. Eu uso essa referência para ilustrar de uma forma bem clara. Assim, uma esponjinha está lá parada na pia, ela começa a secar, ela fica esturricadinha. Você pega ela na mão, ela está sequinha. Então pense que esse é seu músculo. Você colocou embaixo da água, nutriu, hidratou, consequentemente alivia as tensões. Então as pessoas chegam com as suas cabeças explodindo de dor. Aí você pega nos trapézios da pessoa, tá uma pedra. Então é óbvio que tem vários fatores assim que são ergonômicos, comportamentais, os excessos que as pessoas fazem, às vezes a prática de atividade física de uma forma incorreta, tem vários fatores, mas de dentro para fora é um olhar que precisa ser colocado em pauta. Então, como massoterapeuta, não dá para eu olhar somente para a estrutura física da pessoa. Então, tem todo um colher pistas antes disso. A primeira consulta, a primeira meia hora é só para eu avaliar o que é que está acontecendo com esse ser humano. Rotina, né? Exatamente. Que está com essas disfunções. Olhar integral, né? Porque precisa. Essa sociedade do imediatismo, a pessoa quer resolver o problema. Até falou de farmácia antes, por isso que sai tanta farmácia, porque a farmácia é um remedinho ali, eu vou tomar um remedinho, vai passar minha dor de cabeça, mas não tá tomando água. Exatamente. Esse ciclo, né? Tá tapando só com a buraco. Pegando como gancho essa questão da farmácia que você falou, uma vez eu tenho falando com um amigo meu lá na minha cidade natal, que ele é farmacêutico, ele disse que nas farmácias eles têm meta para vender remédio. Literalmente, é uma loja, é uma conveniência farmacêutica, é uma de remédios. E detalhe, né? Cada vez mais redes grandes de farmácias você encontra. Eu encontrei até brinquedo já em farmácia. Que é para justamente tu encontrar tudo que você puder ali dentro e usar seu supermercado. Sim. De remédios. Mas mudou bastante. Quando eu era mais jovem, vendia refrigerante, vendia salgadinho. A gente ia comprar Coca-Cola na farmácia. Aí mudou a lei aí em algum momento da minha juventude para cá. E agora pelo menos isso foi proibido, né? Então você não vai mais procurar comida lá. Tem algumas bebidas, mas não são mais daí. São os energéticos, de eletrólito, alguma coisa assim, né? Que daí eles conseguem associar com medicamento, né? Mas é uma questão muito cultural. As terapeutas piram. Mas é uma questão muito cultural, assim. Nós temos na escola que eu faço parte 2 professores que residiram um tempo na China para desenvolvimento e estudo, e os dois relatam. China.
E eles relatam que lá é comum, em cada esquina, ter um local chamado de casa de terapias manuais, assim chamados, como se fosse traduzir para nós aqui. E cada esquina que tem esse local é com a massoterapia, com a acupuntura. A farmácia deles lá, a pessoa está com enxaqueca, a pessoa vai numa farmácia, porque existem as farmácias também, não do jeito que é aqui, com medicamentos alopáticos a rodo, mas a pessoa está com uma enxaqueca, vai na farmácia e fala, né, eu estou com uma enxaqueca. O profissional vai lá e pesa uma plantinha, que você leva a plantinha para casa para fazer o seu chá e resolver o seu problema com a enxaqueca. Tem um documentário no YouTube, um documentário antigo do Globo Repórter. Eu costumo mostrar trechos dele no curso de auriculoterapia, que é um documentário em relação à medicina tradicional chinesa. Então é Globo Repórter MTC, as pessoas conseguem encontrar no YouTube. É bem interessante. E é essa visão do que é uma cultura onde as pessoas buscam a qualidade de vida com todas as formas terapêuticas integrativas e naturais, movimentando o corpo, proporcionando saúde, resolvendo situações muito antes delas acontecerem, no sentido preventivo, porque essas pessoas só vão para o corretivo. Elas só chegam quando já estão, né, como diz uma paciente minha, estou toda estrupiada. Então elas só chegam quando estão realmente numa situação já que não tem o preventivo a fazer mais. É o corretivo e dali para frente continuar corrigindo para daí, quem sabe, lá na frente, depois de corrigir essa situação, voltar na prevenção. E a prevenção é o quê? São todas essas práticas terapêuticas integrativas e naturais, no sentido da pessoa manter constância nelas, mas constância da atividade física. As pessoas passam 8, 10 horas na frente do computador e não fazem atividade física. Alimentação, com toda certeza, né? Essa questão da água que nós trouxemos, mas todas as outras, as pessoas têm uma dificuldade ainda, são os adultos que dizem, não como verdura, não como fruta, não como legume. Isso é o fim muito mesmo. comum. Você come que eu sei. Eu como, é verdade. A minha digníssima esposa me auxiliou quanto a isso. Tinha uma dificuldade no começo, né? De comer brócolis era um problema, mas de repente o brócolis ficou uma delícia, não é? Nossa, é uma benção. Pequenas árvores. Eu gosto de Pequenas fazer o árvores. brócolis meio fritadinho na manteiga. Ah, perfeito. Foi assim que a minha esposa me apresentou o brócolis. Por isso que foi. Ah, é uma delícia? Eu sou apaixonada por brócolis. É, muito bom mesmo. E como é que você vê, assim, o Pedro Gancho comentou, né, as terapias para prevenção, né? Hoje o pessoal busca muito já depois que está travado, né? Mas como é que a pessoa pode virar essa chave, né? Além, obviamente, de algumas coisas na própria rotina, mas as terapias podem ajudar nessa virada de chave, até na mudança da rotina, enfim. Sim, com toda certeza. O que nós orientamos os pacientes em prática clínica é a pessoa, vamos colocar como um exemplo, a pessoa sofre de ciatalgia. Ciatalgia é a dor nervo ciático que as pessoas comumente conhecem. E é muito comum as pessoas sentirem aquela dor. Vou falar aquela para deixar bem longe de nós, porque dói mesmo. Então, o que acontece? As pessoas entram em prática clínica já travados, assim, né? Popularmente falando, a perna travou, a pessoa não consegue se movimentar. Quando nós fazemos a liberação miofascial, possivelmente, poucas sessões é possível resolver aquela situação da pessoa. E aí, com esses outros, essa consciência que precisa ser levada no dia a dia, na rotina dela, para não acontecer mais. Porém, a patologia em si, ela tá ali, quietinha, em algum momento ela é sujeita a despertar. Se a pessoa vem para a prática clínica uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, e faz todo o trabalho terapêutico no sentido preventivo àquela dor, ela não sente mais. Enxaqueca, eu adoro trabalhar pessoas com enxaqueca. É coisa ruim de falar isso, né? As pessoas estão com enxaqueca, adoro. Por quê? Porque a enxaqueca é fácil de trabalhar com acupuntura e a pessoa não ter mais crises de enxaqueca. A pessoa vem com reclamações a ponto de dizer, a pessoa tem náuseas, vomita, precisa ficar no escuro, de luz, né, sem claridade nenhuma, não consegue ouvir nenhum tipo de som, porque a enxaqueca para quem sente, ela realmente é terrível. E conseguir resolver em prática clínica. Mas não é só resolver aquela situação do momento. A pessoa continua vindo com o tratamento da acupuntura para que não tenha mais crises.
para que não aconteça mais. E aí é isso, é uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, a pessoa se colocar à disposição e estar em consultório se trabalhando. E as pessoas que nunca tiveram nada podem ir fazer o Devem. Porque aí pega a parada do preventivo, da prevenção. né? Exatamente, o preventivo e a relação energética, porque existem várias ferramentas dentro da medicina tradicional chinesa, da naturologia, o próprio reiki, que harmoniza, que traz esse equilíbrio. E quem de nós não precisa de um equilíbrio? Tá tudo bem o tempo todo, né? Se fosse assim, não estaria mais aqui no processo de evolução, né? Já foi, partiu e está lá ao lado do Senhor. Não é isso que acontece no nosso dia a dia. Ainda estamos nesse processo de evolução e precisamos de cuidados e tratamentos para várias situações da nossa vida. Então, vir e assim, o próprio movimento terapêutico de um naturólogo começa a partir da psicoterapia, que é sentar diante de uma pessoa e ter a escuta acolhedora. O que você tem para me trazer a respeito da sua vida e de que maneira eu posso te ajudar? Se você fizer uma pergunta para a pessoa, ela consegue discorrer a vida dela 1 hora. Me conte a sua história, que é o que vocês fizeram aqui comigo. Assim, me conte a sua história. Isso abre uma porta, uma caixinha de Pandora misteriosa. Assim, as pessoas, essa pergunta ela traz muitas situações para serem resolvidas. E não vai ser uma sessão, é uma prática constante. Tem como evitar isso, assim, é muito importante. Eu faço na minha vida, sempre procurei fazer dessa forma, hoje mais ainda, porque eu digo assim, eu não vou ser a falsa moralista. Então, se eu coloco os meus pacientes para refletirem a respeito da sua rotina, eu preciso ser a primeira a cuidar disso, né? Beber água, ter os fatores nutricionais bem atendidos, a prática de atividade física. Teve um período que eu não estava fazendo atividade física, e eu sentia dores, né? Porque a massoterapia, ela exige meu corpo. E quando eu não estava fazendo atividade física, eu sentia dores. Então faz regradinho, vai para academia, faço o meu pilates, cuido da minha saúde em vários sentidos para ter, como diz assim, né, popularmente, vou ter culhões para cobrar do meu paciente, dizer que precisa. Mostrar que aquilo funciona, né? Exato. Assim, dá segurança para a pessoa seguir um tratamento e buscar tratamento. Perfeito, me aproprio disso e eu sei que é isso. Não sinto mais dores no meu corpo. É claro, quando tem alguns excessos, ainda uma dor aqui, outra ali, aí eu vou atrás do meu sensei, que resolve as dores que eu tenho pontualmente agudas em relação ao excesso que eu tive de trabalho decorrente da semana, algo nesse sentido. Mas a prática da prevenção, ela é extremamente importante para todos nós. Mesmo uma pessoa que não tem dor, mesmo físicas ou emocionais. Está em equilíbrio, buscar esse equilíbrio. E hoje você vê assim, depois dessa mudança de carreira, já ter vivido, né, muito depois dessa mudança, né, na prática, você entende que hoje assim você encontrou um propósito? Com certeza. Hoje eu não consigo nem me imaginar sem ser essa pessoa. Ela sempre existiu, estava aqui dentro, adormecida, porque foi conduzida, assim como a grande maioria de nós, precisa ter uma faculdade. Então, a faculdade inicial que eu tive vontade de fazer lá atrás era psicologia. Quando eu decidi, vou fazer uma faculdade, a primeira era psicologia, mas a psicologia ela exige que você tenha um tempo integral. E eu não tinha essa condição, porque precisava trabalhar para continuar pagando o meu aluguel. Eu morava em Curitiba nessa época. Então, eu escolhi a administração de empresas justamente por ter um mercado de trabalho. E continuei seguindo, era por lá que eu estava. Mas a partir do momento que eu consegui perceber o que sempre existiu dentro de mim, é esse o meu verdadeiro propósito, né? O ato de servir, estar em contato com as pessoas que precisam de cuidado, que precisam de atenção, que têm dores físicas ou emocionais e conseguir proporcionar essa qualidade de vida, esse bem-estar. E isso me move, me emociona. Essa semana atendi uma criança, coisa mais linda, 7 aninhos. E durante o reiki, na prática do reiki, ela adormeceu. E aí a mãe dela veio buscar ela, no meio da tarde isso, a mãe dela veio buscar ela e ela estava dormindo valendo, assim. A mãe dela colocou ela no carro e ela estava lá dormindo, assim, a ponto de eu, nossa, né, o reiki foi forte. Aí depois você me avisa se tá tudo bem. E a hora que ela foi, meus olhos marejaram, assim, de gratidão, de ter esse momento, de proporcionar a uma criança extremamente ansiosa, que já tem aí alguns transtornos de hiperatividade, um momento de profundo relaxamento a ponto dela adormecer numa prática de reiki. Coisa mais linda isso. Os pacientes que levantam, chegam na maca, já aconteceu alguns, assim, de tirar a pessoa do carro e conduzir ela até a maca, de fazer atendimento domiciliar porque a pessoa não conseguiu sair da cama. Então, conseguir proporcionar
proporcionar alívio imediato da dor a ponto da pessoa sair da maca não sentindo dor. É isso, assim, é isso que me encanta, que enche meu coração de alegria, que eu quero continuar fazendo pro resto da minha vida enquanto Deus me permitir. Sempre esteve aqui, em algum lugar. Só foi necessário toda essa trajetória até eu reencontrar isso. Maravilha. É um trabalho lindo mesmo. E deixa eu te perguntar, Luísa. Pode entregar. Tem que pensar o jeito da maneira que fala para não complicar depois. Não, brincadeira. Você trouxe ali que recentemente a tua derradeira transição, entre aspas, foi a questão de você começar a ministrar aulas, né? E que você, até onde eu sei, já ouvi falar... Ele é meu marido, só para vocês saberem, tá? Ele estava me cobrando que eu tô sem aliança porque eu estava trabalhando. Por favor, pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham disso depois, tá? Não posso engatar minha aliança dos meus pacientes, olha essa. Os casos de família. Essa família é muito linda. Então, você começou a ministrar aula, né? E isso é algo que você vem se encontrando cada vez mais ao ponto de talvez um dia você começar a diminuir um pouco mais a questão dos atendimentos. Isso eu falo porque não só sei, como também já presenciei que a parte da massagem, que é a maior parte do tratamento que você faz hoje, eles desgastam tanto o físico, né? Uhum. Então, essa parte de ministrar aula é algo que você se vê daqui a alguns anos ministrando talvez mais aulas e fazendo menos atendimento de massoterapia e talvez até alguns atendimentos ali que você é mais energético, né? Que você também faz. Ou não, você não se vê focado tanto nas aulas e sim talvez focado mais nas terapias energéticas e vibracionais? Na verdade, as terapias elas se complementam, então eu atuo com elas de diversas formas. A massoterapia hoje ela é realmente a que exige mais do meu físico, mas existem outros recursos terapêuticos que nós conseguimos utilizar, como a própria acupuntura, a ventosa terapia, laser terapia, eletroterapia, esses recursos que ao longo da minha jornada eu venho conseguindo absorver cada vez mais esse conhecimento e fazer bom uso deles durante o atendimento. Mas nenhum deles substitui realmente a massagem com as mãos. Além desse toque, dessa energia, sempre que eu inicio um atendimento eu faço a minha sintonização com o Reiki e a mão ela é a condutora desse movimento terapêutico extremamente importante. Então sim, hoje eu tenho 38 anos, eu ia falar, até falhou, 38 anos, e eu imagino que o meu corpo, obviamente, mesmo que eu tenha todos esses cuidados que eu procuro ter, em algum momento vai precisar, assim, reduzir essa jornada de trabalho tão intensa, onde exige tanto do meu corpo. Ministrar as aulas é algo que eu vejo que está na minha trajetória de vida, faz parte do compartilhar o conhecimento, mas eu não consigo tirar simplesmente o foco do atendimento clínico, porque é o que também faz com que eu consiga transmitir para os alunos essa confiança. Eu atuo. Então eu sei o que dá resultado, porque um tanto da teoria que eu mesma estudei e continuo estudando, quando você vai aplicar, não é exatamente assim. A teoria às vezes fica realmente só lá no papel, alguém em algum momento escreveu aquilo ou até teve um ou outro resultado terapêutico, mas é com a mão na massa, com um atendimento clínico, eu conseguindo realizar e transmitir para os meus alunos essa segurança. Isso aqui dá resultado. Eu continuo fazendo os meus estudos científicos com alguns pacientes, então, por exemplo, eu adquiri o laser terapia e eu atuo com ele. Mas o laser, ele é assim, ainda um pouco misterioso nesse sentido para nós aqui do Brasil. Fora do Brasil já é muito famoso e funciona muito bem, mas para nós aqui existe ainda alguns mistérios a serem revelados em relação ao uso do laser. Então eu costumo fazer alguns estudos científicos com os meus pacientes. Estou tratando uma tendinite de ombro de uma paciente exclusivamente com laser para eu saber qual é o resultado terapêutico que tem sem eu colocar a minha mão. E aí, toda vez que eu coloco a mão, eu percebo que tem uma ação diferente. E isso faz com que eu, em prática, em sala de aula, consiga transmitir essa segurança para os alunos, do que efetivamente funciona. Então, eu vejo sim que é necessário, em algum momento, eu reduzir a minha jornada de trabalho profissional, que exige tanto do meu corpo, para que eu esteja ministrando mais aulas, mas eu não vou conseguir
tirar uma ou outra, sabe? Realmente se faz necessário mantê-las, porque as coisas também vão mudando, né? Os estudos vão mudando e com isso eu vou estar sempre aprimorando o conhecimento e querendo proporcionar para os alunos o que eu estou adquirindo, realizando e me apropriando do que realmente tem resultado em prática clínica. Um bom professor, ele vai conseguir transmitir toda a teoria do que tem na literatura, mas um excelente professor vai te trazer o que ele realiza no seu dia a dia. Exatamente. O que traz resposta. Legal. É isso aí. E uma pergunta que ela... uma pergunta que é bem legal. Como que você se vê para daqui 5 anos? 5 anos? Uma projeção, como eu me vejo? De meta, né? Nesse sentido, assim, voltado para meta. Como que você se vê e que você deseja estar daqui 5 anos? Olha, recentemente teve uma evolução importante na minha jornada profissional, que é o sair do consultório em domicílio, porque aí eu não pagava aluguel, então, né, dá para se concentrar assim que a relação financeira fica um pouco mais leve. Para abrir um centro terapêutico, então eu tenho uma grande amiga que é fisioterapeuta e ela tem um estúdio de pilates e juntas nós desenvolvemos a criação do nosso centro terapêutico, onde eu atuo em prática clínica, ela também atua, mas o foco dela está mais ali em administrar as aulas de pilates e se conversam, né? Essas duas práticas que nós realizamos. Então, essa graduação já foi bem importante para o meu desenvolvimento profissional, bem nesse sentido do profissionalismo, porque ter um consultório em casa foi extremamente importante, mas em alguns momentos eu me cobrava de não conseguir proporcionar o melhor para o meu paciente, porque o consultório em casa, por mais que ele tenha uma entrada individual, sobe uma escada. E aí eu comecei a receber os pacientes com dor. Aí dor lombar subindo uma escada, dor no joelho, tornozelo, e isso começou a me incomodar um tanto. E aí essa transição de sair de um consultório que não estava mais apropriado para esses atendimentos e abrir um centro terapêutico já foi uma grande evolução. E aí, respondendo a sua pergunta, nesses 5 anos, a minha intenção é que o nosso centro terapêutico esteja maior, com mais profissionais atuando, aonde eu consiga estar até numa posição de compartilhar salas terapêuticas, ter de repente ali 3, 4 colaboradores, onde eles estejam realizando prática clínica, de repente as pessoas serem realmente individuais, trabalhando cada uma na sua sala e eu numa gestão, algo nesse sentido que eu vislumbro. Não sei se em 5 anos, mas eu vislumbro ali na frente uma expansão, trazer mais profissionais para atender mais pessoas e proporcionar tudo isso alcançando ainda mais pessoas que precisam desses trabalhos. Legal. Próximo. Tem mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Não. Tudo certo. Fica à vontade. A pessoa fala pouco, né? Então, Luiz, Foi o curso que eu fiz. bloqueou a Não se fala. deu certo. Funcionou, né? Indico. Para os nossos espectadores aqui, ouvintes, te acharem nesse mundão, como é que eles fazem? São 3 redes que eu faço parte. O Centro Terapêutico, que é esse mais recente, então que nós estamos atuando. A Serenita Terapêutica, que é a minha queridinha, que assim surgiu. Serenita em italiano é serenidade. E a Escola Rishinuma de Terapias, que é onde eu ministro os cursos, e é a escola que é a minha base, a minha formação, e que eu indico fazerem os cursos lá com toda certeza, porque existe uma preocupação e um incentivo da direção em proporcionar aos alunos o melhor que pode, trazendo profissionais do Brasil inteiro para ministrar esses cursos de excelência. Então, eu indico, e são essas 3 redes aí que as pessoas podem me encontrar. Legal. E quais são os nomes dos hashtags do Instagram, tu lembra? Centro Terapêutico Timbó. Legal. Serenita Terapêutica. Legal. Escola Rishinuma de Terapias. Vai estar aqui embaixo, gente. O editor vai fazer questão de colocar aqui embaixo, tá? O editor, né? Porque eu penso que você escrever E só um detalhe, a Serenita e o Centro Terapêutico é em Timbó e a Escola Rishinuma é em Blumenau, certo? Em Blumenau. Eu realizo atendimentos clínicos lá até hoje, eu permaneço em Blumenau também, em dias específicos, realizando os atendimentos, e aí eu atuo também no Centro Terapêutico em Timbó. Legal.
É isso? Tem mais alguma pergunta? Não? Nós gostaríamos de agradecer novamente a sua presença. E agora, se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Com toda certeza. Primeiramente, dizer que eu adorei essa experiência, foi bem interessante. A matraca aqui fala tanto também, né? Você vai ter uma outra experiência dessa em breve. Tô sabendo. Já recebi o convite. Estarei por aqui novamente. Dizer às pessoas assim que procurem em suas cidades profissionais que consigam atuar com essas práticas terapêuticas e integrativas. Existe hoje no SUS algumas delas que são disponíveis, a auriculoterapia é uma delas, então fica a critério do município disponibilizar essas práticas terapêuticas no SUS, e cada vez mais estão sendo procuradas, cada vez mais estão sendo referência de trazer resposta terapêutica a quem procura mais qualidade de vida, bem-estar e resolver suas disfunções físicas e emocionais. Nem sempre o primeiro terapeuta que a pessoa encontrar na sua cidade vai ser o terapeuta de escolha. Não desista, procura um outro, até que encontre quem é esse terapeuta que consegue realizar essas práticas e trazer e proporcionar para você essa experiência de mais saúde. E bebam água, cuidem da sua alimentação, pratiquem atividade física e contem com os profissionais que estão à disposição em servir. Esse é o nosso propósito. É isso? Então é isso. Bom, pessoal, é isso então. Nós queremos agradecer imensamente por terem assistido mais um episódio. Lembrem de curtir o nosso vídeo lá no Instagram, comentar, seguir o nosso perfil, comentar no vídeo lá no YouTube também, curtir o vídeo, compartilhar onde também? Uma listona de atividades que a pessoa tem que fazer. O mais importante, gente, é compartilhar no grupo da família. No grupo da família. De fundamental importância. E eu tô sabendo que às vezes é bom compartilhar no grupo da igreja também. O grupo da igreja que tu frequenta é top, dá sucesso. Então é isso, pessoal. Agradecemos imensamente e até a próxima. Tchau. 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 Bebam água.